Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos dar continuidade aqui a essa série falando sobre o Suricata, né? Então, na videoaula passada a gente mostrou como instalar, criamos um cenáriozinho, né? Hoje a gente vai mostrar o Suricata em modo Rust IPS, né? Então, eu vou mostrar o que é isso e vamos conversando aqui sobre essa questão, né? Então, o cenário que nós vamos usar o mesmo cenário utilizado na videoaula passada, né? Então, a gente tem uma máquina virtual em uma interface em modo NAT e a outra numa rede interna aqui, onde a gente vai fazer os experimentos. Muito bem. Por que é interessante ter um Suricata em modo Rust IPS, né? Ou HIPS, né? A ideia seria, por exemplo, você quer proteger um servidor. Então, você tem um servidor na sua empresa e você quer proteger esse servidor, né? Você pode instalar o Suricata dentro do próprio servidor e protegê-lo, né? Ou, de repente, proteger máquinas de usuários, né? É muito comum, às vezes, você ter um usuário e esse seu usuário, ou até você mesmo, né? E você quer proteger essa máquina, você pode colocar um IPS dentro da máquina, rodando, vamos dizer assim, tanto na forma de alarme, né? Como também bloqueando algumas coisas que você considera negativas. Muito bem, nós vamos utilizar aqui para essa videoaula o modo NF-Query, né? O que quer dizer isso, né? Nós vamos fazer de uma forma em que o firewall da máquina passe o tráfego para o Suricata e o Suricata é que vai dizer se vai dar um drop nos pacotes ou se vai aceitar os pacotes. Então, podem ser bloqueados ou permitidos. A gente vai ver isso aqui. Bom, para esse exemplo aqui, nós vamos criar uma regra para teste. Dalbas, por que você vai criar uma regra para teste, né? Eu acredito que mostrando a regra e criando a regra fica mais fácil também e mais didático para vocês, para ir entendendo aqui, tá? No entanto, a gente poderia pegar as regras, lembra da videoaula passada em que a gente deu update, pegou várias regras, a gente poderia utilizar aquelas regras também, tá? E mudar, por exemplo, vamos imaginar que uma daquelas regras lá está como alertar, né? A gente poderia mudar o alert para drop, né? O que aconteceria? Quando um determinado pacote coincidisse com aquela regra lá, ele ia ser descartado ao invés de simplesmente alertar para nós, tá? Essa é a grande diferença do IPS funcionar em modo IPS versus funcionar em modo IDS, né? No IDS você simplesmente alerta, né? No IPS você toma alguma atitude, seja descartar ou, em alguns casos, fazer outras coisas aí que depois a gente pode conversar. Então aqui a gente está simulando o seguinte, né? Nós vamos criar um cenário aqui em que nós temos dois servidores, um servidor na porta 80, um servidor HTTP, né? Então a gente pode botar um Apache, e um servidor FTP aqui, né? Utilizando a porta de gerenciamento do FTP A21, tá? Então, qual que é o objetivo? O objetivo aqui é o seguinte, vamos imaginar que se nós não utilizarmos o IPS, o Suricata em modo IPS, e nós fizéssemos uma varredura do cliente, nós pegaríamos as duas portas abertas, né? Só que vamos imaginar aqui que eu queira proteger determinadas portas desse servidor. Então, por exemplo, eu não quero que uma máquina que esteja nessa rede aqui acesse a porta 21, por exemplo. Tá? Eu só quero que acesse a porta 80. Então, nós vamos utilizar o Suricata para bloquear todo o tráfego que não for para a porta 80 nessa máquina. Beleza? Uma coisa que fica, uma questão que fica também é o seguinte, poxa, Daut, mas espera aí, você vai mostrar o Suricata em modo HIPS, né, ele bloqueando dentro do host? Sim, para essa videoaula vai ser bloqueando dentro do host. Numa próxima videoaula a gente vai mostrar o Suricata atuando na rede, né? Então ele vai ficar entre uma passagem de tráfego e ele vai bloquear determinados pacotes, né, que vão para uma rede. E aí pode ser um host, pode ser ou um grupo de hosts, tá? Mas para isso aqui, a gente está fazendo de uma forma um pouco mais simples para a gente ir agregando conhecimento à medida que a gente vai avançando aqui, tá? Então, beleza, o que a gente quer é isso. A gente quer definir, olha, se é um servidor web, mesmo que eu tenha outras portas nesse servidor, eu quero que quem vem dessa rede aqui, que essa rede aqui, gente, a gente está simulando que é uma rede interna, mas você poderia pensar no cenário aqui que é uma rede externa, né? Então, por exemplo, você vindo de IPs públicos e você quer que apenas tenha acesso à sua porta 80. E aí, por que se faz isso, né? Por que criar esse tipo de regra? Para criar esse tipo de regra, existem algumas motivações, né, para esse tipo de regra. Uma delas é, beleza,
Eu posso querer esconder serviços, né? Então, existem alguns serviços e eu quero esconder esse serviço. Eu posso evitar acesso não autorizado. Então, eu poderia ter por exemplo, o FTP mesmo, né? Eu poderia ter alguém tentando fazer um acesso não autorizado ao FTP e aumentar a segurança em questão de vulnerabilidade. Nós sabemos que todo dia diversas vulnerabilidades para diversas aplicações são descobertas, né? Se você apenas permite o tráfego para uma aplicação web, de um servidor web, por exemplo, um Apache, né, você limita, de uma certa forma, a probabilidade de ser afetado com vulnerabilidades de outras aplicações. Tá? Então, esses seriam motivos bem satisfatórios assim, para a gente começar a pensar em utilizar o Suricata também como IPS. Tá? Então, nós vamos criar uma regra no IPS. Né? A gente deseja proteger um servidor web e possíveis scans de outras portas. Então, nós vamos criar um arquivo aqui chamado redes.rules. Tá? Então, vamos lá. Então, vou abrir aqui o terminal e vamos criar esse arquivinho aqui. Lembrando que a Juliana vai colocar tudo isso no site. Provavelmente, quando ela subir esse vídeo, já vai estar tudo isso aqui no site. Tá? Então, fica mais fácil para vocês acompanharem também. Tá? Então, aqui estamos no arquivinho. Vamos pegar aqui. Eu vou comentar aqui o que a gente tem de regra. Né? Então, aqui nós temos, a gente vai inserir essa regra aqui. Eu vou copiar e colar e depois eu vou falar com vocês cada ponto dessa regra aqui para a gente ir desmistificando qualquer tipo de dúvida que possa haver. Tá? Deixa eu ver. Ok. Show de bola. Tá, colocamos a regra. Eu vou deixar a regra aqui só para a gente observar. Tá. Então vamos lá. Vamos aqui. O que a gente tem nessa regra? Né? Inicialmente a gente tem o drop. Né? Então aqui a gente anota uma diferença básica do IPS, do Snort, do Suricata, funcionando em modo IPS. Ele tem um drop aqui, então ele vai descartar pacotes. Né? Vamos detectar os pacotes que atendam essa regra, obviamente. Né? Então, o que mais que a gente tem? A gente está analisando também, focando a regra no protocolo de camada de transporte TCP, né? Dado que a gente quer impedir outros acessos TCP a essa máquina. Tá? Dalvis, poderia fazer uma regra também para bloquear acessos UDP? Poderia, mas aqui a gente está focando apenas de uma forma, vamos dizer assim, didática. Tá? Muito bem. Esse NN, né, do lado esquerdo, o que quer dizer? Né? O primeiro N, qualquer IP de origem. O segundo N, qualquer porta de origem. Então, o que está do lado esquerdo, a gente está pensando aqui como origem. Tá? Por quê? Porque a gente vai ver que a gente tem esse sentido do tráfego. Tá? Então, o tráfego está vindo da esquerda para a direita. Tá? Ou seja, estamos supondo um tráfego que vem da origem NN. Ou seja, estou supondo um tráfego que pode vir de qualquer IP e originado de qualquer porta de origem. Beleza? Muito bem. E aí temos a HomeNet, né, que é, ou seja, a minha rede interna. Né? Tudo que for com destino à minha HomeNet. Aqui na HomeNet eu poderia colocar simplesmente o IP do meu próprio servidor web. Tá? Eu poderia colocar uma variável também com o nome para o servidor web. Enfim, tem diversas formas que a gente pode colocar. É importante apenas que isso aqui esteja também descrito lá no Suricata YAML, tá? Que a gente vai ver depois. E aí eu estou dizendo agora o seguinte, não 80, né? Então não na porta 80, ou seja, qualquer tráfego indo para qualquer porta que não seja 80. Na prática, o que eu estou dizendo? Eu vou descartar qualquer tráfego TCP vindo de qualquer origem, vindo de qualquer porta de origem para a minha HomeNet e que não seja para a porta 80. Tá? Teria outras formas de fazer essa mesma regra. Né? Então a gente está dizendo o seguinte, bloqueio qualquer tráfego que venha que não seja a porta 80. A gente poderia fazer o inverso. Eu permito qualquer tráfego para a porta 80 e o resto eu descarto todos. Né? Mas enfim, vamos aqui devagar. E aí uma mensagem. A mensagem aqui vocês podem colocar a mensagem que desejar. Né? Nesse caso a gente colocou TCP scan. Né? A gente está supondo que alguém tentou dar um TCP scan e a gente quer pegar isso. Então, se a pessoa estiver mapeando outras portas que não seja a porta 80, a gente pode supor que é um scan, um TCP scan. Tá? Dalvis, pode ser que o cara tentou utilizar um cliente lá, simplesmente fez o teste? Pode ser, mas enfim.
Beleza, e aí vem o fluxo, né? O fluxo aqui a gente está querendo pegar from client, ou seja, do cliente, né? E que tenha uma flag S. Essa flag S é do SYN, da primeira etapa do three-way handshake, né? Então você manda o SYN, depois vem o SYN ACK, depois o ACK, enfim. Depois vem o seed, que é o número da regra, né? O número para identificar a regra. Nesse caso aqui a gente utilizou esse, vocês podem utilizar o número que desejar, né? O único conselho que eu dou é não usar números muito baixos ao ponto de pegar, coincidir com as regras que você já tem lá, né? E aqui a revisão, né? Isso aqui é opcional, pode botar ou pode não botar. Isso aí aqui é interessante quando você modifica suas regras, você pode ir alterando a revisão e aí se der algum erro você fala, opa, vamos voltar no que estava antes, tá? Muito bem, inserindo o caminho da regra. Beleza, então aqui a gente tem o nosso queridinho aqui, vamos dar um... Já está salvo, né? Então agora nós vamos inserir essa regra, tá? Nós vamos inserir o caminho para essa regra aqui dentro do Suricata IAML, beleza? Então vamos aqui. Primeira coisa que a gente vai olhar, vamos ver se a nossa rede está na home, tá? Então vamos lá. Bom, aqui na HomeNet a gente tem um 92, 168.0.0 e um /16. Então já está pegando minha rede, tá? Porque minha rede está 192, 168. Deixa eu abrir uma segunda aba aqui para ver. 11.24. Então já está pegando minha rede. Então tá tranquilo. Poderia ser mais específico, colocar o mesmo /24 que eu tenho aqui, mas não, vou deixar assim desse jeito mesmo, tá? Então vamos lá para o final. Beleza. Aqui no finalzinho, né, a gente tem aqui a parte onde a gente coloca o arquivo de regras, né? A gente vai dar um Enter aqui e vai colocar o arquivinho que nós temos, né? Que a Juliana vai botar lá no site para facilitar tudo aí para vocês, só copiar e colar, tá? Então a gente vai copiar aqui e vai, cadê? Aqui. E vai colar aqui. Uma coisa que eu gosto de olhar é se não ficou um caractere diferente aqui, né? Às vezes acontece, eu estava tendo um problema em que eu, por exemplo, eu chegava aqui e digitava para passar para o lado, né? E ele ficava congelado aqui. E aí eu percebi que existia um caractere especial que estava aqui e isso acabou dando um monte de erro de configuração e tal. Demorou para chegar exatamente nesse ponto. Então, isso pode acontecer, tá? Aqui a gente já fez o que era para fazer. Vamos dar um Ctrl X, salvar. Beleza. Agora vamos para o próximo passo, né? Vamos lá. Tá. Agora a gente vai parar o Suricata. Então, a gente vai dar um sudo service suricata stop, né? Ou poderia também utilizar sudo systemctl stop suricata. Então vamos lá. Vamos. Beleza, paramos o Suricata. Agora vamos aqui, né? Agora nós vamos alterar a forma de inicialização do processo do Suricata, né? Então vamos usar o comando abaixo para abrir no editor. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a modificar a forma como o Suricata é inicializado para, ao invés dele inicializar como IDS, nós vamos querer que ele funcione como IPS, tá? Então vamos lá. Dalbich, eu não quero fazer dessa forma, eu quero simplesmente digitar a linha de comando. Também dá, tá, gente? Eu estou mostrando aqui uma forma de fazer. Existem diversas formas, tá? Beleza, entramos aqui no arquivinho. Agora vamos colocar o que é para ser colocado, que no caso aqui são essas linhas aqui. Vou comentar sobre cada uma delas, né? Estejam atentos, por exemplo, na hora de dar o Enter para esse campo service ficar verdinho, tá? Significa que ele foi reconhecido aqui. Deixa eu só... já ficou, show de bola. Beleza, tá. Vamos dar um Ctrl X, salvar e vamos falar o que a gente colocou aqui, né? Então, vamos aqui. O primeiro campo, que é esse exec start, né? Configuração do serviço. Então, a gente está fazendo uma configuração específica para esse serviço, que é o Suricata, né? Vamos lá. Aqui nessa linha, nós estamos dizendo que vamos executar o serviço Suricata em modo IPS, né? E para isso usamos a opção "-q", "-e", tá? Estamos informando que usaremos o modo, né, nf-query, tá? Então, basicamente, esse "-q", "-0" está dizendo justamente isso, beleza? Depois dessa questão de filas aqui, a gente pode falar depois
uma forma de utilizar mais filas, mas aí complica muito para falar nesse momento agora. Depois o modo simples aqui que nós estamos utilizando, né? Serviço padrão simples e deve ser inicializado imediatamente, né? Ele também dessa forma aqui ele não faz fork, tá? Agora vamos reiniciar o suricata, né? Então vamos voltar lá, já colocamos essa regrinha aqui, né? Observe que a regrinha já está aqui, tudo certinho. Então agora vamos reinicializar o suricata. Para reinicializar, a gente pode dar um sudo suricata, sudo service suricata restart, start, né? Start. Ou pode também utilizar esse outro aqui, né? Esse outro aqui que é o systemctl. Então cada um utiliza o que gosta mais. A gente pode dar um status para ver se está tudo ok. Status. Tá? Beleza. Tudo ok. Né? Não estou vendo nada de errado aqui. E observe que ele já está aqui como o "-q", "-0". Então já está rodando aqui em modo IPS. Excelente. Era o que a gente precisava. Tá? Deixa eu só puxar mais para cá. Beleza, vamos para lá. Vamos agora para o próximo passo. Ok? Tá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar a regra de firewall. Todo o tráfego de entrada, né, eu mando para o NF-QoE do suricata. Beleza? E todo o tráfego de saída eu também mando para o NF-QoE do suricata. Quer dizer o seguinte, tudo que for entrar na minha máquina ou que for sair, eu vou mandar para o suricata analisar se é permitido ou se não é permitido. Beleza? Então, para isso, a gente vai alterar aqui a regra do o firewall que a gente está utilizando é o FW. Ah, Davi, eu não quero utilizar o FW, pode usar qualquer outro firewall, desde que você faça as especificações necessárias. Então, você vai ter que encaminhar para o suricata, deixar a cargo do suricata decidir se vai aceitar ou se vai negar. Beleza? Então, vamos lá. Eu sugiro assim, poxa, eu estou começando entendendo o suricata e tal, deixa pelo UFW mesmo, tá? Depois que você pegar a prática com o suricata, aí você pode alterar, eu não quero utilizar o FW, quero utilizar outro firewall, enfim. Começa pelo básico, depois vai avançando, tá? Então vamos lá. Beleza. Aí a gente vai vir aqui, ó, tá? Logo depois dessa linha aqui e vai inserir justamente isso aqui. Beleza? Deixa eu ver se não tem nenhum caractere especial que às vezes vai. Não tem. Beleza, salvamos. Tá. Muito bem. Fizemos essa parte aqui. Né? Agora, bom, aqui está aquela questão que eu falei, caso opte por utilizar outro firewall, lembrar de fazer redirecionar o tráfego. Tá? Beleza, agora a gente vai editar esse arquivo aqui, que é o default. Né? O que a gente vai fazer? A gente vai mudar onde está Default Input Policy, né? A política de entrada, o que está entrando na máquina. Tá como o padrão é descartar. Né? Então, só entraria o que você permitisse. A gente vai mudar isso. Tá? O que a gente vai fazer agora? O default é aceitar. Por quê? O que a gente vai fazer? A gente vai dizer o seguinte, olha, o que não for bloqueado pelo suricata vai ter permissão de entrar na máquina. O tráfego os pacotes podem entrar na máquina. Tá? Então, a gente está utilizando uma medida aqui que é o suricata decide o que entra e o que não entra. E aquilo que o suricata não optar, ou seja, não descartar ou simplesmente não fizer nada, nesse caso, ele vai aceitar. Tá? Poderia fazer o inverso também. Você poderia bloquear tudo, dizer o que o suricata permite. Enfim, tem outras formas aí de fazer. Essa daqui é a forma que eu acho mais tranquila para fazer essa configuração. Obviamente que aqui a gente está colocando uma regrinha bem simples. Né? Num suricata que você estivesse protegendo o servidor, você poderia analisar outras regras que estão lá no suricata e evitar também o alarme falso. Né? Porque quando a minha sugestão é o seguinte, está colocando o suricata para proteger um servidor, deixa rodando ele em modo IDS por um tempo, para você observar quais daquelas regras são alarmes realmente prejudiciais ao seu servidor e quais que são apenas, vamos dizer assim, falsos positivos. Né? E a partir daí você decide quais regras você vai deixar em drop, né? Na hora que você levantar como IPS, e quais regras que você vai deixar apenas como alerta. Tá? É a minha sugestão. Vamos lá, vamos colocar aqui e vamos aqui.
Muito bem, a gente vai vir aqui em Input e vai dar o Accept. Beleza, vamos salvar. Muito bem, feito isso, a gente tem que dar um enable, um disable, né, caso já use. Então, sudo ufw disable, né, e depois enable. Para quê, Davi? Para ele pegar as configurações que você acabou de colocar, né? Beleza? Ok, tá. Beleza, agora a gente vai testar o bloqueio, né? Para testar o bloqueio, nós vamos abrir, né, a porta 80 e a porta 21 nessa máquina aqui. Deixa eu ver se essa máquina tem algum servidor web nela. Tá, eu não tenho servidor web nela, tá? Aqui, para esse ponto aqui, nós poderíamos instalar o Apache, né? Então, tem vídeo aula aí já de instalação do Apache, pode colocar na descrição também. Tem vídeo aula também do FTP, né? Que abriria a porta 21, também pode colocar na descrição aí. Mas para a prova de conceito, para ser mais rápido aqui, a gente vai utilizar o nosso querido Netcat, que também tem vídeo aula aí mostrando, né? Então, nós vamos abrir aqui a porta. Vou criar uma outra aba aqui e vou abrir a porta, sudo netcat, né, nc, -v verboso, só para a gente ir vendo, L de abrir, de listen, né, e N para não traduzir, e a porta 80, tá? Beleza, a gente observa que agora estou ouvindo na porta 80. Vamos abrir outra aba do terminal aqui e sudo nc -vln, a porta 21, tá? Que seria, por exemplo, do FTP, tá? Ok, porta 21 aberta. Agora eu vou levantar a outra máquina virtual. Vou dar um pause enquanto ela levanta. Beleza, levantou aqui. É uma Xubuntuzinha, tá? Na época do Xubuntu 14. É meio que meu animalzinho de estimação, porque eu gosto dela porque ela é muito leve, né? E agora a gente vai utilizar um Nmap para o IP da nossa máquina que está sendo protegida pelo Suricata, tá? Acho que eu tenho até aqui, pronto. Tá? Estamos usando o Nmap, né? O "-p" a gente está direcionando aqui para a porta 80 e 21. Para ser mais rápido esse scan, a gente já sabe quais são as portas que a gente quer testar, né? O modo SS, ou seja, eu só vou mandar o sim, eu não vou ficar tentando realizar todos os three-way handshake. A gente tem vídeo aula explicando, acho que são 3 videoaulas explicando aí vários detalhes do Nmap, então vale a pena também entender essa ferramenta que ajuda muito a gente no dia a dia, tá? Então beleza, então vamos dar um scan aqui e vamos ver o que acontece. Beleza, terminou o scan. Observe aqui que interessante, né? Então a porta 21 está filtrada. Por que está filtrada? Porque a gente não recebeu nenhum ACK de retorno, né, para dizer que a porta está aberta, mas também a gente não recebeu um RST, né, de reject, para dizer resetar a porta, né? Então o Nmap entende o seguinte: olha, essa porta está filtrada, eu não sei nem se está aberta, nem se está fechada. Então significa que o nosso teste aqui foi ok, né? Deu tudo certinho, né? O nosso IPS realmente está bloqueando um tráfego que não seja para a porta 80. Dalbert, eu quero ver isso mesmo, vamos dar uma olhada. Então a gente pode ir lá no log. Lembra da primeira videoaula que a gente mostrava os logs, né, do Suricata? Vamos mostrar aqui. Então a gente pode ir lá e dar um cat no /var log, né, Suricata e fast, né? Beleza. Então, olha, observando aqui no fast, a gente vai ver aqui, ó, é um tráfego do tipo drop, né? Então, diferente dos outros tráfegos de quando ele funciona em modo IDS, que é alarme, esse aqui é do tipo drop, tá? E tem aqui a mensagem que a gente colocou lá, TCP scan, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para a gente ver. Acho que assim fica melhor. Beleza. Aqui, o que a gente tem? A gente tem o IP de origem que realizou o procedimento, né? Então foi 192.168.11.22, que é justamente o meu bichinho de estimação aqui, o Xubuntu, né? Tá? Ele é o 11.22, tá? Ele usou, obviamente, uma porta aleatória para fazer conexão à porta 21 da máquina que está o Suricata, tá? Então a gente observa o seguinte: o pacote foi
descartado, né? Foi feito o drop do pacote, tá? Então atendeu claramente o que a gente queria, beleza? Tá, aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode agora, aqui é todo aquele procedimento que a gente fez, tal, né? Tá, aí agora a gente pode fazer o seguinte, nós vamos lá na porta, né? Aqui eu estou mostrando mais detalhes, né? Então aqui está mostrando que é um drop e que é a porta 21, beleza, né? Agora a gente vai desabilitar a regra, vai dar um restart nas regras do Suricata, tá? E vamos ver como é que ficaria se a gente desligasse se a gente não tivesse essa regra do Suricata. É só para prova de conceito, para mostrar, Adalto, você está fazendo isso, mas é assim mesmo, tal. Então vamos lá, vamos aqui na regra. Vamos lá. Beleza? Aqui foi no Gedit. Vamos colocar aqui, salvar. Agora a gente vai dar deixa eu só pegar aqui, né? A gente já comentou. Agora a gente vai utilizar esse comandinho aqui para simplesmente fazer um reload da regra. Adelson, eu posso reiniciar o próprio Suricata? Pode também, tá? Mas aqui a gente só quer reiniciar a parte das regras, tá? Adelson, mas por aí só reinicia a parte das regras? Você pode também verificar, por exemplo, você pode dar um cat /var /log Suricata, ponto, tá? E aí você vai ver aqui, nesse momento aqui, ó, aqui, deu um restart nas regras aqui, tá? Justamente nesse momento agora, beleza? Tranquilo, meu povo? Então vamos lá. Agora vamos fazer o scan novamente, né? A gente desabilitou a regra que estava descartando pacotes. Vamos fazer o scan novamente. Então vamos pegar aqui meu bichinho de estimação e vamos utilizar o scan novamente. Ok, então era só questão de aguardar um tempinho, né? Então aguardamos um tempinho, agora ele está mostrando que a 21 está aberta, né? E a 80 também está aberta, tá? Como a gente comentou aquela regra, se nós formos aqui no Fast, né? Nós vamos observar que ela não está mais aparecendo um outro drop aqui para ela, tá? Esse daqui ainda foi daquela primeira que a gente fez e não tinha carregado a nova regra, tá? E agora não está mais aparecendo. É tanto que se nós fizermos, ó, observe que parou aqui no... cadê o tempo dessa regra? 10:54. Vamos fazer novamente o scan, só para provar. Tá? Vou fazer novamente o scan. Agora está 10:57, então não tem que gerar nenhuma regra, beleza? Não tem que gerar nenhum log de regra. Ok, terminou as portas abertas, nós vamos aqui e vamos verificar. Então observe que ainda está lá no 54, não teve nada aqui no 57, o que prova, fizemos a prova de conceito, tudo certinho, que a regra está bloqueando corretamente. Isso é interessante quando vocês criarem regras, também realizarem testes, né? Algumas vezes até exaustivos, para ter certeza de que sua regra está funcionando corretamente. Beleza? Aqui, né, então, tá o exemplo, tal. As próximas aulas a gente vai falar sobre o Suricata em modo IPS de rede, então nós vamos colocar o Suricata no meio protegendo servidores ou uma rede, enfim. Ele vai estar como IPS de uma rede inteira. Tá? E depois vamos fazer também uma outra videoaula, a interface gráfica para interpretação dos logs do Suricata, né? Eu vi que teve bastante gente aí pedindo isso, então a gente também vai fazer vídeo disso. Beleza, meu povo? Então é isso, a gente fica por aqui e comentem aí se gostaram, né, do Suricata, se estão gostando dessas videoaulas do Suricata, que é importante para a Juliana depois me passa o feedback se o pessoal está gostando, se não está gostando, então é bem interessante. Valeu? Então a gente fica por aqui, meu povo.